A faculdade de psicologia é o que a gente pensa mesmo? Fica nesse vídeo que você vai descobrir. Roda a vinheta! Docinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura, tenho 24 anos e tô no segundo semestre da faculdade de psicologia. Nesse canal eu vou trazer vídeos da minha faculdade, sobre o que eu tô aprendendo, dicas de organização e muito mais. Então já se inscreve aqui e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? E façam isso porque o YouTube não entrega normalmente os vídeos que vocês não reagem. O algoritmo dele entende que você não gostou do vídeo e aí você nunca mais vai ver a minha carinha passando pela sua timeline. Então pra isso não acontecer, se inscreve, deixa um like nesse vídeo e comenta aqui, ainda não sei o que. Comenta aqui o que vocês quiserem, me deem ideias para próximos vídeos que vocês queiram ver também, beleza? Como cada faculdade tem um tipo de grade diferente pro mesmo curso, eu resolvi trazer aqui um pouco da experiência na minha faculdade e eu vou trazer um vídeo desse para cada um dos semestres até eu me formar, para eu ir contando para vocês como que foi toda essa minha experiência, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, quais foram as minhas expectativas e qual foi a realidade do curso nesse semestre. E esse vídeo aqui vai ser referente ao meu primeiro semestre da faculdade de psicologia. Então se você tem interesse em ver, continua aqui no vídeo que eu vou te contar bastante coisa legal. Todos os livros que eu mencionar aqui no decorrer do vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês tenham interesse, tá bom? Pra dar uma introduçãozinha muito rápida e geral pra vocês, essa não é a minha primeira faculdade. Eu já passei por outros cursos como letras, design de interiores, moda, biblioteconomia, que eu me formei no ano passado, e agora eu tô em psicologia. É muito difícil a gente decidir o que a gente quer fazer pro resto da vida com 17 anos, é quando a gente sai da escola, não é? Então, se você tá nesse desespero aí de tentar se decidir o que você quer fazer, se você fica pensando, nossa, eu tô nesse curso, mas será que é realmente isso que eu quero? Fica tranquilo, porque eu acho que muita gente passa por isso, só que poucos mostram. Então eu tive uma longa jornada até chegar onde eu realmente me sinto em paz e sinto que eu tô em casa, sabe? Então, não se desespere, tudo vai dar certo, você só precisa pensar o que seu coração mais ama fazer nesse mundo e o que não seria um trabalho pra você trabalhar todos os dias, que seria com amor. Então pensa nisso e você vai conseguir decidir melhor sobre o que você quer fazer da vida. Então vamos lá, como que eu descobri que eu queria psicologia? Eu sempre tive muito interesse por tudo que envolve a psicologia, comportamento humano, emoções, sentimentos, forma como a gente age no geral. Eu sempre tive muito interesse nisso e eu sempre gostei de ler livros que tratavam desses assuntos, tanto livros mais teóricos de psicologia quanto ficção que tem uma temática psicológica. Sempre gostei muito disso. E quando eu tava fazendo a faculdade de biblioteconomia, eu tava fazendo estágio numa empresa, e nessa empresa a gente tinha vários workshops voltados assim para uma temática de psicologia e também tinha algumas palestras, acho que era toda quarta-feira de manhã, com as psicólogas da organização. E cada semana era um tema diferente e assim, eu era completamente apaixonada por isso. E também o meu TCC na área da biblioteconomia, eu consegui dar um jeito de puxar pra psicologia. E eu falei sobre biblioterapia, que foi uma das coisas que mais me encantou na biblioteconomia. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu percebi, eu sou apaixonada por outra coisa. Então eu resolvi seguir esse meu sonho e eu tô agora no segundo semestre, finalmente. Tô realizada, tô assim apaixonada por tudo que eu vi até agora no curso. Não exatamente tudo, mas eu tô empolgada com a jornada e eu tô disposta a passar por tudo que for difícil, que não me agradar, pra chegar onde eu quero. Agora vamos falar especificamente sobre as matérias que eu tive nesse primeiro semestre. Vou falar aqui de uma forma geral pra vocês o que eu pensei que fosse cada uma e o que realmente foi, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu aprendi, tá bom? Primeira matéria que eu tinha na terça-feira chamava Prática Profissional Extensionista, se eu não me engano, Perspectivas em Psicologia. O nome era gigante, mas vamos resumir pra Perspectivas em Psicologia. Nessa matéria, eu realmente pensava que eu ia ter uma visão geral da área da psicologia, né, aprender um pouquinho de tudo. E foi realmente isso que a gente teve. A minha professora, ela era psicanalista, então a gente acabou tendo um foco um pouco maior na psicanálise por ser uma área de domínio dela, né? Mas a gente também aprendeu sobre a parte comportamental, a gente também estudou sobre o humanismo, Gestalt, e a gente também entendeu um pouco da diferença entre ciência, pseudociência, sobre a ética do psicólogo e todas essas coisas que envolvem uma área mais geral da psicologia para você ir adentrando
aos poucos nesse universo. A matéria que eu tinha na quinta-feira era métodos quantitativos e análise de dados, vulgo estatística. Só que era uma estatística que a gente não usava matemática, a gente aprendia mais a base e como que isso seria aplicado dentro da psicologia. Eu gostei muito dessa matéria, por mais que seja uma matéria que causa um pouco de pânico na maior parte das pessoas. Eu também fiquei um pouco assustada, mas eu achava muito interessante. Eu adorei tudo que eu aprendi, foi assim, uma das minhas disciplinas favoritas. E a minha professora, gente, ela era sensacional. Ou mulher que sabe explicar as coisas. Eu acho que eu fui tão feliz nessa disciplina por causa da professora que eu tive. Porque tinha uma outra turma de psicologia no mesmo semestre, só que em uma sala diferente com outro professor. E eles, assim, detestavam essa matéria por conta também de ser um professor diferente, que não tinha a mesma didática, a mesma paciência e carisma da minha professora. Então eu acho que o professor também faz toda a diferença em cada uma das disciplinas. No começo eu pensei que eu ia aprender diversos tipos de estudos métricos, como eu já tinha visto em biblioteconomia também, mas na verdade a gente estudou mais voltado para psicometria, né, que é a estatística da psicologia. E a gente estudou toda a base de como que funcionam os cálculos por trás, mas sem ficar fazendo conta, sabe? Só a base mesmo de como que chega naquele resultado e como que seria a aplicação, tanto a gente pensando separadamente quanto tudo feito num software. E o software que a gente usava era o JASP, ele é gratuito, então se você quiser você pode baixar aí na sua casa. E eu achei assim muito legal, muito fácil. Ele também tem uma versão em português, então ficou muito fácil de mexer. E a nossa segunda prova do semestre foi feita toda nele. Eu achei assim muito legal, a gente aprendeu muito bem nessa disciplina. E a minha matéria que eu tinha na sexta-feira era saúde pública. Eu não sei de onde na minha cabeça que eu tirei, que eu pensei que eu ia aprender sobre biologia. Não tenho ideia, não me perguntem. Mas o que a gente aprendeu de verdade nessa matéria foi basicamente uma história do sistema de saúde no Brasil até chegar no SUS, que é o que a gente tem hoje. Então a gente estudou a composição de cada um, de como que foi a trajetória, história da doença, saúde, não sei o que. Então teve várias coisas desse tipo. Tanto que no final do semestre a gente até fez uma maquete pra ilustrar como que era a rede de saúde de uma cidade que a gente escolheu. Eu não gostava tanto dessa disciplina no começo, porque a gente teve dois professores. O do começo eu não entendia nada. Depois trocou a professora e eu estava nas nuvens, porque eu passei a entender tudo. Mas ainda assim não era um negócio que me interessava muito. Então por isso que foi a matéria que eu mais tive dificuldade, assim, de realmente me manter ali, sabe? Porque eu não tinha interesse de verdade. Além dessas matérias presenciais, eu tive duas matérias que eram online. Então eu tive Estudo do Ser Humano Contemporâneo, que é uma matéria mais geral que vários cursos dessa faculdade que eu faço também tem. As aulas eram online e tinha uma apostila que a gente usava para disciplina e era o professor que escrevia com todas as explicações e aí semanalmente a gente tinha uma microprova valendo ponto para ir somando no semestre. Eu achei o conteúdo que o professor escrevia pra gente na apostila era sensacional, mas eu tinha muita dificuldade na hora de fazer essa mini provinha no final de semana, porque, gente, sério, eu não conseguia processar o que aquele homem escrevia, não. Ele era tão bom explicando a matéria na apostila, mas ele fazia umas questões tão complexas. E assim, eu falava, meu, eu não estudei isso. Uma matéria chata. É que eu sempre puxava ele pra me ajudar a pensar melhor nas questões. Então, todas as minhas atividades, eu falava, eu vou ter que falar com você pra pensar direito. E aí ele me ajudava a pensar pra responder as questões. E ele também ficou de saco cheio. Nossa senhora, muito chato. É que basicamente era a base filosófica que a gente tinha na psicologia. Então, a matéria era pura filosofia. E ele é de exatas. E a minha outra matéria online era epistemologia e história da psicologia. Nessa matéria não tinha só a apostila que o professor escrevia com as explicações. Também tinha uma espécie de encontro semanal que não era obrigatório, por videochamada. E eu só participei uma vez, porque tem o pessoal da manhã, que eram duas turmas, e tinha mais o pessoal da noite. E era tudo no mesmo lugar, tudo na mesma chamada. E tinha um monte de gente que já era formado em psicanálise, e eles começavam a levar as discussões da aula para um outro patamar, que quem tá iniciando não entendia nada. E aí eu falei, pra que eu vou participar disso? Eu tava muito melhor estudando por conta. Mas é isso, então eu basicamente lia o texto
pesquisava por fora o que eu não entendia direito, tinha outro livro que o professor indicava também, e era assim que eu me virava nessa disciplina. Eu achei uma pena ela não ter sido presencial, porque eu realmente queria ter aprendido muito mais, e sem querer a gente deixa as disciplinas online meio que de lado pra focar mais nas presenciais, né? Então aconteceu isso comigo. Então qual que foi a minha matéria preferida? Foi Perspectivas em Psicologia, porque era uma matéria muito tranquila, minha professora era um anjo, um amor de pessoa, e foi ali que a gente realmente teve mais contato com a psicologia em si. Também gostei muito da matéria de estatística, mas a Perspectivas em Psicologia me ganhou um pouco mais. Então eu tive um contato maior e foi por isso que eu gostei mais dessa disciplina. E qual que eu menos gostei? Foi a de saúde pública, porque eu já falei pra vocês, eu não tinha tanto interesse nessa parte, ela não era focada na psicologia, então foi onde eu me senti um pouquinho mais fora de casa, sabe? Eu não tava me situando muito bem, por mais que a minha segunda professora tenha conseguido me fazer entender muito melhor a disciplina do que eu tava entendendo no começo do semestre. Sobre as matérias online, o que eu achei disso? Eu não gostei. Eu nunca fui muito fã desse negócio de aula online, porque eu tenho muita dificuldade de concentração em casa. Eu achava que era muito chato ter que ficar estudando por conta própria uma matéria, sabe? Eu gosto de ter um professor ali ensinando presencialmente. Eu consigo focar muito mais, eu consigo entender muito melhor a disciplina. Então eu senti que eu tive, assim, uma perda grande de conteúdo que eu poderia ter aprendido e eu não aprendi por ter que fazer isso sozinha. E quais foram os livros que eu mais usei nesse semestre? Primeiro foi esse daqui, que é o Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia. Recomendo bastante esse livro pra vocês, porque ele é muito fácil pra literalmente introduzir a psicologia. Ele é bem didático, tem atividades, textos complementares, tem um pouquinho de tudo aqui dentro, e a gente usou ele na disciplina de terça-feira, que era Perspectivas em Psicologia. Na matéria de estatística, a gente usou esse livro aqui, que é o Estatística sem Matemática para Psicologia. Achei também super didático, muito fácil de entender, muito bom mesmo. Pra quem tem dificuldade nessa parte, eu recomendo muito esse livro. E na matéria de Epistemologia e História da Psicologia, o livro que o professor recomendou pra gente estudar era esse daqui, História da Psicologia, Rumos e Percursos. Ele é bem grossinho, eu não li muito dele, mas também é um livro, assim, mais legal, só que a linguagem dele é um pouquinho mais difícil. Também, caso você se interesse por essa parte histórica, fica de recomendação. E o link de todos eles vão estar aqui na descrição, caso você queira adquirir. Nesse primeiro semestre, eu fiz 45 horas de atividades complementares. O meu curso exige 100 pra eu conseguir me formar, eu já fiz quase metade logo no primeiro semestre, porque tem bastante curso online pra fazer por aí. Também teve palestras legais de psicologia forense e criminal aqui em Campinas. Então eu achei muito legal, já consegui matar bastante horas aí. E como que foi o curso no primeiro semestre de uma forma geral? Ele é muito puxado, teve muita leitura. O que eu achei disso? Pra mim foi bem tranquilo, porque não teve tantas leituras assim. Eu acho que por eu já estar acostumada, por já ter uma outra formação, estar acostumada com leituras bem mais difíceis, pra mim foi tranquilo, eu dei conta facinho. Só foi um pouco complicado em questões pessoais, porque eu descobri que eu tenho TDAH, eu tava com ansiedade assim a mil. Eu comecei a fazer terapia em abril mais ou menos, e a partir daí tudo melhorou muito, eu consegui me concentrar melhor, consegui dar conta das coisas muito mais fácil. Então assim, na minha opinião, da minha perspectiva, o primeiro semestre foi tranquilo, as leituras que tiveram foram fáceis, e a matéria que eu mais tive dificuldade mesmo foi a de saúde pública, mas por conta de não gostar muito da matéria. Então eu tinha que fazer um esforcinho a mais ali pra estudar ela. Não era difícil, só era chato pra mim. Como que foi o meu desempenho no final das contas nesse semestre? Vou compartilhar aqui com vocês o meu boletim, tá? Pra vocês verem a realidade. Eu sou uma pessoa esforçada, tá? Então, não sei. Pode ser que eu seja meio nerd. Mas ainda assim vocês vão ver que eu realmente tive mais dificuldade nas matérias online. Nas matérias presenciais primeiro. Na matéria de estatística, eu fiquei com média 9.9. Olha o toque, faltou 1 pra 10. Mas tudo bem, foi um micro pontinho, detalhe minúsculo que faltou numa prova pra ficar com 10. Na matéria de terça-feira de Perspectivas em Psicologia, eu fiquei com 9,5 e em Saúde Pública eu fiquei com 9. Eu realmente me esforcei muito pra ir bem nessa matéria, mesmo não gostando dela. E nas duas matérias online, a de Filosofia eu fiquei com 6,6, essa foi na Lasca. Como eu disse pra vocês, os textos eram muito legais e muito fáceis de entender, mas as questões eram muito difíceis. Eu tive dificuldade nisso. Reforçando, era muito chato. E a matéria de Epistemologia
Biologia e História da Psicologia. Eu fiquei com 7.7, porque uma das provas dele foi muito difícil. Nas atividades que tinha semanalmente, eu sempre fui bem, mas quando chegava na prova, era assim, socorro, sabe? Também foi bem difícil, e como era matéria online e eu acabava não me dedicando tanto assim como nas outras, esse foi o resultado. Se dedique nas matérias online porque pode fazer diferença também, pra você não ficar com nota baixa e precisar penar pra conseguir nota no segundo bimestre, pra não ficar de DP. E no fim das contas, o curso de psicologia vale a pena? Na minha opinião, sim, com certeza vale a pena, mas vale a pena só pra quem realmente for apaixonado por essa área, porque principalmente no começo do curso tem muitas disciplinas que não são específicas da psicologia, e quem não tiver interesse em realmente seguir essa área vai acabar ficando de saco cheio, vai achar muito difícil e vai cair fora. Então não gaste seu dinheiro, não gaste seu tempo, realmente pense naquilo que você quer de coração pra se dedicar ao máximo e aguentar todo o tranco que vai vir no meio desse curso, porque ele não é fácil. Esse é o caso do meu namorado. Ele tinha decidido fazer psicologia junto comigo, porque eu falei muito bem do curso pra ele. Achei legal. Mas não é a praia dele. Eu tenho certeza que ele ia desistir no meio, porque o começo do curso não é fácil, pra quem não gosta, sabe? Essa é a minha opinião pra vocês. Se você ama essa área que nem eu, sim, vale muito a pena. Se você não é apaixonado, eu acho que você vai acabar desistindo. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou de alguma forma? Não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever pra não perder os próximos vídeos, de vlogs, acompanhar minha rotina enquanto estudante de psicologia. Eu acho que você vai gostar muito disso. E se você não interagir com esse vídeo, o YouTube vai entender que você não gosta e ele não vai mais te entregar meus conteúdos. Então, se você quer me dar uma forcinha e quer continuar me acompanhando, não esquece dessas pequenas ações pra você, que são gigantes pra mim e vão me ajudar bastante. Também tem um canal de jogos se você quer continuar me acompanhando em outras áreas da minha vida. Vou deixar o link aqui na descrição e eu também te vejo lá no Sobraram 2. Não esquece que o link de tudo que eu mostrei tá aqui na descrição, beleza? Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau!